Me chamo Sandra, tenho 76 anos. E sabe qual foi o único abraço que recebi da minha mãe? O dia em que ela me mandou embora de casa. Naquele instante, senti o calor dos braços dela pela primeira vez. E o frio do mundo logo em seguida. Ainda lembro como se fosse ontem. Era uma tarde de julho de 1963. O vento entrava pelas frestas das tábuas mal ajustadas da nossa casa, no interior de Minas. Nossa casa. É engraçado como ainda chamo de nossa, mesmo depois de tanto tempo. Era um lugar simples, paredes tortas e cheia de buraco. Uma casa que parecia suspirar junto com a gente quando a chuva caía forte. Mamãe, Dona Teresa, era dessas mulheres que tinham mãos grossas, de quem conheceu o trabalho desde cedo. Mãos ásperas como lixa, que nunca deslizaram pelo meu cabelo com carinho, que nunca secaram minhas lágrimas. Ela tinha o rosto sempre fechado, como se sorrir fosse um luxo que não podia se dar. Os olhos dela, castanhos quase pretos, pareciam guardar histórias que nunca tive coragem de perguntar. Naquela tarde, eu tinha quebrado o único prato de louça que ela guardava com cuidado. Um prato antigo, com flores pintadas à mão, que ela tinha ganhado da patroa em tempos melhores, quando ainda trabalhava na cidade. Eu estava lavando a louça depois do almoço, minhas mãos escorregadias de sabão de cinza, quando o prato escapou. O barulho dele se partindo no chão ainda ecoa na minha memória. Um som agudo seguido de um silêncio que pesava mais que chumbo. Sandra! A voz dela veio da sala, onde remendava roupas. Não era um grito, mas tinha aquele tom que me gelava por dentro. Fiquei paralisada, olhando os cacos no chão, sabendo o que viria. Ou pelo menos, achando que sabia. Cresci ouvindo mais ordens que palavras de afeto. Sandra, vai buscar água. Sandra, limpa isso. Sandra, cuida dos pequenos. Meu pai, seu Antônio, tinha ido embora quando eu tinha 5 anos. Lembro pouco dele. Um bigode escuro, cheiro de fumo, uma risada ocasional. Um dia ele saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Mamãe nunca falava dele, como se apagá-lo da memória fosse a única forma de seguir em frente. Éramos 4 irmãos. Eu, a mais velha, depois vinha o Gilberto, a Lourdes e o pequeno Jorge. Como a mais velha, aprendi desde cedo a ser os braços que mamãe não tinha tempo de ser. Trocava fraldas, fazia mingau, contava histórias para os pequenos dormirem. Lourdes, com seus olhos grandes e curiosos, sempre me pedia: "Conta de novo aquela do sapo, Sandrinha." E eu contava mesmo sem nunca ter ouvido histórias da boca da minha mãe. Quando mamãe entrou na cozinha e viu o prato quebrado, pensei que viria um tapa, um puxão de orelha, um castigo. Era o que sempre acontecia quando fazíamos algo errado. Não por maldade, mas porque era o único jeito que ela conhecia de educar. Mas naquele dia foi diferente. Ela olhou para os cacos espalhados, depois para mim. Seus olhos tinham algo que nunca tinha visto antes. Não era raiva nem tristeza. Era como se alguma coisa tivesse se quebrado dentro dela também. "Tinha que ser você", ela disse baixinho, quase para si mesma. Abaixei para juntar os cacos, as mãos tremendo. "Desculpa, mãe. Foi sem querer. Deixa isso." Ela falou num tom tão calmo que me assustou mais que qualquer grito. "Vem comigo." Segui ela até o quarto, onde ela abriu o baú de madeira que ficava aos pés da cama. O único móvel além das esteiras onde dormíamos amontoados. Dela tirou um vestido desbotado, mas limpo, 2 mudas de roupa íntima, um par de chinelos velhos, mas ainda utilizáveis. "O que a senhora tá fazendo, mãe?" Ela não respondeu de imediato. Dobrou as roupas com cuidado, pegou mais um saco de pano e colocou tudo dentro. Depois foi até uma lata escondida entre os tijolos que sustentavam a cama e tirou algumas moedas, contou-as na palma da mão e colocou no saco também. "Sandra!" Ela finalmente falou, e havia um tremor na sua voz que eu nunca tinha ouvido antes.
Você já tem 14 anos. Fiquei parada, sem entender. Quando eu tinha sua idade, já trabalhava na casa dos outros. Já sabia me virar. Um frio subiu pela minha espinha. Era como se o tempo tivesse parado, como se o ar tivesse ficado pesado demais para respirar. Você não tá me mandando embora por causa do prato, né, mãe? Minha voz saiu fina, quase um fio. Ela fechou o saco de pano com um nó firme e o estendeu para mim. Não é só pelo prato, é por tudo. Você e eu. A gente não se dá bem. Nunca se deu. E não tem comida suficiente para todo mundo. Os pequenos precisam mais de mim agora. Senti as lágrimas quentes correndo pelo rosto. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sim, ela sempre foi dura, sempre foi seca. Mas era minha mãe, a única que eu tinha. Pra onde eu vou, mãe? A dona Helena, lá da vila, tá precisando de uma moça pra ajudar na casa. Falei com ela ontem. Ela disse que pode te dar um canto pra dormir e comida, em troca do seu serviço. Nesse momento, entendi que não era uma ameaça. Não era um castigo passageiro. Era real. Ela estava me mandando embora de verdade. Olhei para o saco de pano na minha mão, para o quarto simples onde tinha crescido, para o rosto da minha mãe. Um rosto cansado, marcado pelo sol e pelo trabalho. Um rosto que nunca tinha se suavizado num sorriso para mim, que nunca tinha se aproximado do meu para um beijo de boa noite. Posso me despedir dos meus irmãos? Eles estão na roça com o vizinho. Só voltam de tardezinha. Melhor você já ir. Quanto mais demora, mais difícil fica. Mais difícil para quem? Quis perguntar. Para ela que estava me expulsando. Ou para mim, que estava sendo arrancada da única família que conhecia. Pegamos a estrada de terra, eu e ela, lado a lado, mas separadas por um silêncio maior que qualquer distância. O sol da tarde queimava minha nuca, e o saco de pano pesava na minha mão como se carregasse pedras. Caminhamos assim por quase 1 hora, até chegar na vila. As casas de alvenaria, as ruas de terra mais bem cuidadas, algumas pessoas sentadas na frente das portas, aproveitando a sombra. Um mundo diferente do nosso canto isolado. Paramos na frente de uma casa amarela, de janelas grandes e um quintal cheio de flores. Casa de gente que não precisava se preocupar com o que ia comer no dia seguinte. É aqui, ela disse. Fiquei parada, incapaz de dar mais um passo. Foi então que aconteceu a coisa mais estranha daquele dia, já tão estranho. Minha mãe se virou para mim e, sem aviso, me puxou para um abraço. Um abraço desajeitado, como se ela não soubesse bem o que fazer com os braços. Como se nunca tivesse aprendido a linguagem do afeto. Senti o cheiro dela, uma mistura de suor, terra e o sabão rústico que a gente mesmo fazia. Senti o corpo magro, todo osso e músculo de tanto trabalho duro. E por um momento tão breve que depois me perguntei se tinha mesmo acontecido, senti sua mão áspera deslizar pelas minhas costas. Agora vai, ela disse, me soltando tão abruptamente quanto tinha me abraçado. Vai viver tua vida. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes que eu pudesse processar o que tinha acontecido, ela se virou e começou a caminhar de volta, seus passos decididos, levantando poeira da estrada. Fiquei ali, parada na frente daquela casa estranha, com um saco de pano contendo tudo o que eu possuía no mundo. O calor daquele único abraço já se dissipando, deixando apenas o vazio. E foi aí que entendi. Aquele abraço não era um gesto de amor tardio. Era um adeus, o único que ela sabia dar. E foi aí que me dei conta de que histórias assim não podem ser esquecidas. Talvez, se você estiver ouvindo isso agora, possa me ajudar a manter viva essa memória que ainda dói, mas que também me ensinou tanto sobre a vida. Naquele momento, aos 14 anos, batendo à porta da casa de Dona Helena, eu não sabia que aquele dia marcaria o início de uma jornada longa e difícil, mas também de descobertas que só o tempo poderia me mostrar. Bati na porta da casa amarela com o coração mais apertado que punho fechado.
3 batidas tímidas, como se quisesse não ser ouvida, como se ainda esperasse que minha mãe voltasse e dissesse que tudo não passava de uma lição. Mas ela não voltou, e a porta se abriu. Dona Helena era uma mulher de meia-idade, com cabelos presos num coque severo e um avental sempre impecavelmente limpo. Tinha olhos pequenos, atentos como os de um passarinho, que pareciam enxergar cada detalhe, cada falha. Você deve ser a filha da Teresa, ela disse, me examinando de cima a baixo. Sandra, não é? Consegui apenas balançar a cabeça, a garganta fechada demais para deixar sair qualquer palavra. Bem, entre. Não fique aí parada na porta que dá assunto pros vizinhos. Entrei, segurando meu saquinho de pano contra o peito como se fosse um escudo. A casa de Dona Helena era outro mundo. Chão de cerâmica vermelha brilhando de tão limpo, móveis de madeira escura que reluziam com o cheiro forte de cera, cortinas de renda nas janelas. Nas paredes, quadros com paisagens e santos de olhar severo que pareciam me julgar. Sua mãe me contou da situação. Disse que você precisa de trabalho e um lugar para ficar. Ela falou, enquanto me guiava pela casa. Aqui não tem moleza, viu? Trabalho começa cedo e só termina quando tudo estiver pronto. Você vai aprender a fazer as coisas do meu jeito. Passamos pela sala, pela cozinha com fogão a lenha e panelas de cobre penduradas, até chegarmos a um quartinho pequeno no fundo, ao lado da lavanderia. Tinha apenas uma cama de solteiro com uma colcha de retalhos, um baú de madeira ao pé da cama e uma mesinha com uma bacia e jarro de água. Aqui é onde você vai dormir. Arrumo uns lençóis para você depois. De manhã quero você de pé às 5. Tem que acender o fogão, preparar o café e começar a limpeza antes que o calor aperte. Entendeu? Sim, senhora. Murmurei tentando esconder o tremor na voz. Bom, ela disse, e sua expressão suavizou um pouco. Sei que não é fácil sair de casa tão nova, mas você vai se acostumar. Aqui tem comida na mesa todo dia e um teto que não pinga quando chove. Já é mais do que muita gente tem. Naquela primeira noite deitada numa cama que não era minha, coberta por lençóis que cheiravam a um sabão diferente do que mamãe usava, chorei baixinho até pegar no sono. Chorei pelos meus irmãos que não pude abraçar uma última vez. Chorei pelo abraço desajeitado da minha mãe, que veio tarde demais. Chorei por mim, uma menina que da noite pro dia tinha virado mulher, sem escolha, sem preparo. Os primeiros dias na casa de Dona Helena foram um aprendizado doloroso. Minhas mãos, já calejadas do trabalho em casa, ganharam novas bolhas e cortes. Aprendi que o chão tinha que ser esfregado de joelhos, que a roupa branca precisava ficar de molho no anil para não amarelar, que as pratas tinham que ser polidas com uma mistura de sal e limão que deixava os dedos em carne viva. Não é assim que se passa um ferro, menina! Dona Helena exclamava, tomando o ferro à brasa da minha mão e mostrando o movimento correto. Vê? Tem que passar com firmeza, mas sem força demais, senão queima o tecido. E eu aprendia. Não tinha escolha, a não ser aprender. Na casa de Dona Helena moravam ela, o marido, seu Edgar, um homem calado que trabalhava no cartório da cidade, e o filho deles, Maurício, 5 anos mais velho que eu. Maurício quase não parava em casa. Estudava na cidade grande, vinha apenas nos fins de semana ou feriados. Quando aparecia, trazia um cheiro diferente, de colônia cara e cigarros, e olhava para mim de um jeito que me fazia baixar os olhos e apressar o passo. As semanas foram passando. O trabalho era duro, mas tinha suas compensações. Pela primeira vez na vida, eu tinha 3 refeições por dia. A cama, embora simples, era só minha. Não precisava mais dividir com meus irmãos. E aos poucos, fui ganhando a confiança de Dona Helena. Sandra! Ela me chamou um dia, enquanto eu lavava a louça do almoço. Estou vendo que você capricha no serviço. Não é à toa que sua mãe disse que você tinha boas mãos para o trabalho. A menção à minha mãe fez meu coração dar um salto. A senhora vê minha mãe? Ela hesitou,
como se tivesse falado algo que não devia. De vez em quando ela vem à vila vender ovos, verduras. A gente conversa um pouco. E meus irmãos? Como eles estão? Nesse momento vi algo nos olhos dela que parecia quase pena. Estão bem, conforme o que ela diz. O Gilberto já está ajudando na roça. A Lourdes cuida do pequeno. Ela fala de mim? Dona Helena voltou a atenção para o bordado que fazia. Vamos, menina. Tem roupa no quarador que já deve estar seca. Vai lá recolher antes que comece a chover. Entendi o recado. Minha mãe não perguntava por mim. Não mandava recado. Era como se eu tivesse sumido do mapa da vida dela. Como se aquele abraço de despedida tivesse sido também o ponto final da minha existência para ela. Nos meses seguintes, peguei o jeito da casa. Sabia exatamente como Dona Helena gostava das coisas. O café forte, mas não amargo demais. As toalhas dobradas em 3 partes, nunca em 4. Os lençóis passados ainda úmidos para ficarem sem vinco. Ela raramente me elogiava, mas também já não me corrigia tanto. Seu Edgar quase não se dirigia a mim, como se eu fosse apenas mais um dos móveis da casa. Às vezes, quando achava que eu não estava olhando, o flagrava me observando com uma expressão difícil de decifrar. Não era desejo, como o olhar do filho deles. Era algo mais profundo, talvez uma curiosidade, talvez uma compaixão, que não sabia como expressar. Foi num desses momentos, quase 1 ano depois da minha chegada, que ele me falou mais que o habitual. Sandra, ele disse enquanto eu servia o café da manhã. Você sabe ler? A pergunta me pegou de surpresa. Um pouco, seu Edgar. Aprendi um tantinho na escola antes de ter que parar para ajudar em casa. Ele balançou a cabeça pensativo. Depois do café, antes de sair para o trabalho, ele colocou um livro na mesa da cozinha. Quando acabar seus afazeres, pode pegar esse livro para praticar. A moça que trabalha no cartório comigo está dando aulas à noite na igreja. Se a Helena deixar, pode ser que você aprenda mais. Olhei para o livro como se fosse um tesouro. Era um livro fino, com capa desgastada. Primeiras leituras, dizia o título em letras grandes. Senti uma emoção diferente de tudo que tinha experimentado até então. Não era a dor da rejeição, nem a raiva contida, nem a resignação que tinha se tornado minha companheira. Era esperança. Naquela noite, depois que terminei todo o serviço, sentei-me no meu quartinho e abri o livro. As letras dançavam diante dos meus olhos. Algumas familiares, outras estranhas. Comecei a soletrar, devagar, cada palavra. O menino viu a bola. A bola é redonda. Frases simples, infantis, mas que para mim eram portas se abrindo. Quando Dona Helena descobriu, pensei que fosse ficar brava. Que fosse dizer que moça como eu não precisava de leitura. Precisava de mãos firmes para o trabalho. Mas, para minha surpresa, ela apenas disse: se vai ler, então aprenda direito. Não quero você estragando os olhos com essa luz fraca. Pode usar a mesa da cozinha depois do jantar, mas só até às 8. E não deixe vela perto das cortinas. Foi assim que, aos 15 anos, comecei a reaprender o pouco que tinha esquecido e a aprender o muito que nunca soube. A moça do cartório, Dona Cida, vinha às vezes nos domingos e me dava lições. Era uma mulher diferente de todas que eu conhecia. Usava calças, tinha cabelo curto, falava com uma confiança que me fascinava. Ela me ensinou não só a ler melhor, mas a escrever, a fazer contas. Você tem uma mente boa, Sandra. Ela me dizia. Não deixe ninguém convencer você do contrário. Foi nessa época que recebi a primeira carta da minha família. Não da minha mãe. Ela nunca aprendeu a escrever mais que o próprio nome. Era do Gilberto, meu irmão, em uma letra torta e infantil, cheia de erros, mas que me fez chorar de alegria. Querida irmã, ele escrevia. Espero que esteja bem. Aqui estamos seguindo. Lourdes pergunta sempre por você. O Jorge já está falando tudo. Mamãe anda mais cansada.
O telhado da casa caiu numa parte com a chuva forte. Estamos dormindo todos no mesmo canto agora. Você acha que um dia volta para nos visitar? Com saudades, seu irmão Gilberto. Reli aquela carta tantas vezes que decorei cada palavra. E então fiz algo que nunca tinha imaginado ser capaz. Respondi. Contei sobre minha vida na casa de Dona Helena, sobre estar aprendendo a ler e escrever melhor, sobre como sentia falta deles todos os dias. Um dia, escrevi, quando eu puder, vou visitá-los. Vou levar presentes. Vou abraçar cada um de vocês bem forte, do jeito que a gente nunca foi abraçado. Dobrei a carta com cuidado, coloquei no envelope que Dona Cida tinha me dado e pedi a Dona Helena que a enviasse com alguém que fosse para os lados da nossa antiga casa. Ela concordou, sem fazer perguntas. Naquela noite, deitada na minha cama, senti algo diferente no peito. Não era mais só a dor da rejeição, o vazio deixado pelo abraço da despedida. Era uma pequena chama, fraca ainda, tremulando contra o vento, mas viva. A chama de quem começa a entender que, mesmo sem o amor de mãe, ainda podia construir um caminho. Mal sabia eu que esse caminho seria mais longo e mais difícil do que jamais poderia imaginar. O tempo tem um jeito engraçado de passar, sabe? Quando a gente é jovem, parece que os dias se arrastam, principalmente os dias difíceis. Mas quando a gente olha para trás, com os cabelos já pintados de prata pelo tempo, parece que tudo aconteceu num piscar de olhos. Fiquei na casa de Dona Helena por quase 3 anos. Vi as estações mudarem, as roupas no varal passarem do grosso para o fino e de volta ao grosso. Vi meus próprios braços ficarem mais fortes, meu corpo mudando de menina para mulher. Vi meu reflexo no espelho e, às vezes, mal me reconhecia. Não era mais aquela menina assustada que tinha batido na porta da casa amarela com um saco de pano nas mãos. Foi nessa época que comecei a perceber os olhares diferentes que Maurício me lançava quando voltava da cidade grande. Já não eram só olhares que me faziam baixar os olhos. Agora eram palavras, gestos, toques aparentemente acidentais que me deixavam desconfortável. "Sandra, você está ficando uma moça bonita", ele disse certa vez, me encurralando no corredor. "Não precisa se esconder tanto." Desviei, o coração acelerado, um calor de vergonha subindo pelo pescoço. Percebi então que meus dias naquela casa talvez estivessem contados. Não pelo que eu pudesse fazer, mas pelo que outros poderiam fazer comigo. Foi numa tarde de domingo, quando Dona Helena e seu Edgar tinham ido visitar parentes, que tudo mudou. Maurício apareceu na porta da cozinha, enquanto eu terminava de lavar a louça do almoço. "Sozinha em casa, Sandra?" O tom da voz dele me fez gelar por dentro. "Estou acabando o serviço. Depois vou para o meu quarto descansar um pouco." Respondi, sem olhar para ele, as mãos tremendo na água ensaboada. Ele se aproximou, encostou no balcão ao meu lado. "Por que tanta pressa? A gente podia conversar um pouco. Você não fala muito comigo." "Não tenho muito o que falar, seu Maurício. Sou só a empregada da casa." Ele riu. Um riso que não tinha graça nenhuma. "Você é mais que isso, Sandra. Uma moça bonita como você." Sua mão tocou meu braço molhado e senti um arrepio de medo. Foi nesse momento que a porta da cozinha se abriu e Dona Helena entrou, mais cedo do que o esperado. Seus olhos pequenos e atentos captaram a cena em um instante. Seu filho encostado no balcão, perto demais de mim, meu rosto vermelho, minha postura rígida. "Maurício, vá buscar as compras no carro agora mesmo." Ela ordenou, num tom que não admitia réplica. Ele saiu, não sem antes me lançar um olhar que dizia que aquela conversa não tinha terminado. Fiquei parada, as mãos ainda na água, tentando controlar o tremor que tomava conta de mim. Dona Helena fechou a porta da cozinha e se aproximou. Pensei que fosse me repreender, como se eu tivesse feito algo para atrair seu filho. Mas, para minha surpresa, ela falou em tom baixo e urgente. "Sandra,
Acho que está na hora de você procurar outro lugar. As palavras me atingiram como um soco. Seria mais uma vez mandada embora? Mais uma vez rejeitada? Mas, Dona Helena, eu não fiz nada. Juro pela Nossa Senhora. Ela ergueu a mão, me interrompendo. Eu sei que não foi você. Conheço meu filho. Sei o tipo de homem que ele está se tornando. Ela suspirou, subitamente parecendo muito mais velha. Não é seguro você ficar aqui. Não mais. Meus olhos se encheram de lágrimas. Para onde eu vou? E foi aí que, pela primeira vez, vi algo como verdadeira bondade nos olhos daquela mulher, sempre tão severa. Falei com a dona Cida. Ela conhece uma família na capital que precisa de alguém como você. Jovem, trabalhadora, que já sabe ler e escrever razoavelmente. Seria uma oportunidade melhor. Lá você poderia até continuar estudando. A capital. A cidade grande que eu só conhecia por histórias. Tão distante da vida simples que eu levava. O medo e a esperança lutaram dentro de mim. A senhora está me ajudando? Dona Helena ajeitou o avental, desconfortável com minha pergunta direta. Estou fazendo o que é certo. Você é uma boa menina, Sandra. Merece uma chance melhor do que acabar como tantas outras moças da roça. Entendi o que ela não disse. Tantas moças que acabavam grávidas dos filhos dos patrões. Ou pior, tantas que eram usadas e descartadas, sem voz, sem escolha. Arrume suas coisas. Ela continuou. Amanhã cedo, seu Edgar vai te levar até a rodoviária. O ônibus sai às 9. A passagem já está comprada. Naquela noite, dobrei as poucas roupas que tinha. Algumas dadas por Dona Helena ao longo dos anos. Outras compradas com o pouco dinheiro que recebia. Coloquei no fundo da mala as cartas do Gilberto. Agora já um maço pequeno. Hesitei sobre o que mais levar, quando me dei conta de que, mesmo após quase 3 anos naquela casa, eu tinha pouco para chamar de meu. Na manhã seguinte, com a mala de papelão na mão, presente de despedida de Dona Helena, me despedi da Casa Amarela. A patroa me entregou um envelope. Tem um pouco de dinheiro aí para os primeiros dias. E o endereço da família que vai te receber. São os Ribeiro. Gente boa, segundo Dona Cida. Obrigada, Dona Helena, por tudo. Ela ajeitou meu colarinho, num gesto quase maternal que me pegou de surpresa. Cuide-se, menina. E escreva, se puder. Para contar como está. Seu Edgar me levou até a rodoviária na carroça. No caminho, me deu alguns conselhos sobre a vida na cidade grande. Cuidado com estranhos. Não andar sozinha à noite. Guardar bem o dinheiro. Falava como quem realmente se preocupava. E percebi que, à sua maneira calada, ele tinha desenvolvido algum afeto por mim. A rodoviária era um lugar pequeno. Apenas uma sala com bancos de madeira e um guichê onde vendiam as passagens. Ainda assim, para mim parecia enorme. Cheia de possibilidades e perigos. O ônibus chegou. Uma máquina barulhenta, soltando fumaça preta, com bancos gastos e janelas empoeiradas. Olhei para seu Edgar uma última vez. Vai com Deus, menina! Ele disse, me entregando minha mala. Subi os degraus do ônibus com o coração aos pulos. Tinha 17 anos e estava prestes a viajar para mais longe do que jamais tinha ido. Encontrei um lugar vazio, ao lado da janela, e me sentei. Enquanto o ônibus começava a se mover, vi a figura de seu Edgar ficando para trás, sua mão erguida num aceno de despedida. A viagem durou o dia inteiro. Vi pela janela a paisagem mudar. Os campos abertos dando lugar a pequenas cidades, depois a estradas mais movimentadas, casas mais juntas, até finalmente os prédios surgirem no horizonte. Altos como nada que eu já tinha visto antes. A capital era um formigueiro humano. Desci do ônibus atordoada pelo barulho, pelo movimento, pelo cheiro diferente do ar. Pessoas apressadas esbarravam em mim, irritadas com minha lentidão, com meu olhar deslumbrado. Apertei contra o peito o endereço que Dona Helena tinha me dado, tentando lembrar das instruções que o motorista do ônibus gentilmente tinha me passado.
Pegar um bonde que me levaria para o bairro certo. Depois de muito perguntar, de errar caminhos, de quase perder a mala para um moleque de rua, finalmente cheguei à Rua dos Ribeiro. Era uma rua arborizada, com casas grandes e imponentes. Parei em frente ao número 47, uma casa branca de 2 andares, com um jardim bem cuidado e uma varanda ampla. Com o coração na garganta, bati na porta. Quem atendeu foi uma senhora elegante, de cabelos grisalhos bem arrumados e um vestido que parecia mais fino que qualquer coisa que eu já tinha tocado. Olhou-me de cima a baixo, com uma expressão que não consegui decifrar. Pois não? Bom dia, senhora. Meu nome é Sandra. A dona Cida me indicou para a senhora. Venho do interior. Seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Ah, sim, a moça que Cida mencionou. Entre, querida, deve estar exausta da viagem. Sou Carmen Ribeiro. Carmen Ribeiro era diferente de qualquer mulher que eu já tinha conhecido. Viúva há 5 anos, tinha criado sozinha os 2 filhos. Ambos já adultos e morando fora. Vivia agora com a filha mais nova, Mariana, uma moça de 20 e poucos anos que estudava na universidade. Precisamos de alguém para ajudar na casa, Dona Carmen explicou, enquanto me mostrava o quarto onde eu ficaria. Um cubículo, mas ainda assim maior e mais confortável que meu quartinho na casa de Dona Helena. Mas não é só isso. Mariana precisa de uma acompanhante quando sai à noite. Alguém de confiança. E eu, bem, estou ficando velha. Às vezes preciso de uma companhia. Assim começou minha vida na capital, na casa dos Ribeiro. Era um trabalho diferente. Menos braçal, mais no cuidado da casa e das pessoas. Dona Carmen não era exigente como Dona Helena, mas tinha seus próprios hábitos, suas próprias regras. Mariana, a filha, era uma moça educada, talvez um pouco distante, sempre com a cabeça nos livros ou saindo para encontrar amigos da universidade. Foi Mariana quem, depois de algumas semanas, me fez a pergunta que mudou tudo. Sandra, ela disse me encontrando na cozinha tarde da noite, depois que voltamos de uma festa onde fui sua acompanhante. Você nunca pensou em estudar mais? Terminar os estudos? A pergunta me pegou de surpresa. Eu? Estudar de verdade? Ri, como se fosse uma ideia absurda. Ela não riu. Por que não? Você é inteligente. Vi como lê os jornais que minha mãe deixa pela casa. Vi os livros que pega emprestados da estante. Senti meu rosto esquentar. Desculpe, eu não sabia que não podia. Não é isso. Ela me interrompeu. É que você parece ter sede de aprender. E isso é raro. Eu poderia te ajudar, sabe? Há escolas noturnas, cursos para adultos. A ideia era como uma semente plantada em terreno fértil. Começou pequena, mas logo criou raízes. Com a permissão de Dona Carmen, comecei a frequentar aulas à noite, 3 vezes por semana. No início era difícil. Eu, já com quase 18 anos, sentada entre adolescentes. Mas logo percebi que não era a única adulta ali. Havia outros como eu. Empregadas domésticas, operários, porteiros. Gente que não teve chance de estudar na idade certa. E agora corria atrás do tempo perdido. A escola noturna foi onde conheci Margarida, uma senhora de quase 50 anos que trabalhava como cozinheira em uma pensão. Foi ela quem me deu coragem quando eu queria desistir, quando a matemática parecia impossível, quando as risadinhas dos adolescentes me faziam sentir fora de lugar. Sandra, ela me disse uma noite, enquanto voltávamos juntas para casa. Gente como nós tem que lutar 2 vezes mais. Uma vez contra o mundo e outra contra nós mesmas. Contra essa vozinha aqui dentro que diz que não somos capazes, que não merecemos. Aquelas palavras ficaram comigo. E aos poucos, a vozinha dentro de mim, que soava estranhamente como a da minha mãe, foi ficando mais fraca, enquanto outra voz crescia. Uma voz que dizia que eu podia, que eu merecia, que eu era capaz. Completei 18 anos na casa dos Ribeiro. Dona Carmen fez questão de um bolo pequeno.
e Mariana me deu de presente um livro, O 15, de Rachel de Queiroz. Foi o primeiro livro que foi realmente meu, só meu. Li e reli tantas vezes que decorei passagens inteiras. Foi também nessa época que recebi uma carta que mudou tudo novamente. Era do meu irmão Gilberto. Querida Sandra, ele escrevia, a letra mais firme agora, de quem praticou bastante. Espero que esta te encontre bem. Tenho notícias difíceis. Mamãe está muito doente. O médico da vila disse que é do coração. Ela perguntou por você outro dia, pela primeira vez. Acho que ela gostaria de te ver, antes que seja tarde demais. Se puder vir, venha logo. Seu irmão, Gilberto. Li a carta 1, 2, 3 vezes. Minha mãe doente. Minha mãe perguntando por mim. Minha mãe querendo me ver. O coração que nunca tinha tido espaço para mim agora estava falhando. E apesar de tudo, apesar do abandono, da rejeição, do único abraço que veio como despedida, eu sabia que precisava ir. Mostrei a carta para Dona Carmen no mesmo dia que recebi. Com as mãos trêmulas e a voz embargada, expliquei a situação. Minha mãe doente, talvez à beira da morte, querendo me ver depois de todos esses anos. Preciso ir, Dona Carmen, falei, tentando conter as lágrimas. Sei que estou deixando a senhora na mão, mas... Ela fez um gesto com a mão, me interrompendo gentilmente. Sandra, é sua mãe. Claro que você precisa ir. Seu olhar era compreensivo, quase maternal. Quanto tempo acha que vai ficar fora? Não tinha pensado nisso. Não sabia se era uma visita de despedida ou se precisaria ficar para cuidar dela, ou para ajudar meus irmãos. Tudo era incerteza. Não sei ao certo, senhora. Depende de como ela estiver, de quanto tempo. Não consegui completar a frase. Entendo. Dona Carmen suspirou. Bem, seu lugar aqui estará esperando se quiser voltar. Dou um jeito com uma ajudante temporária, enquanto isso. Aquela gentileza me pegou de surpresa. Depois de tanto tempo sendo tratada como descartável, como um fardo, encontrar compreensão era como chuva em terra seca. Obrigada, Dona Carmen. A senhora não sabe o que isso significa para mim. No dia seguinte, Mariana me ajudou a comprar a passagem de ônibus. Dona Carmen insistiu em me dar um adiantamento do salário. Para você não ir de mãos vazias, ela disse. Arrumei minha mala, que agora continha mais pertences que da última vez. Roupas melhores, alguns presentes para meus irmãos, um chale quente para minha mãe. A viagem de volta foi diferente da ida. Não havia mais o deslumbramento com a cidade grande, nem o medo do desconhecido. Havia uma ansiedade diferente. Como seria rever minha mãe depois de tanto tempo? Como seria ver meus irmãos, agora mais crescidos? E, principalmente, o que diria ela, a mulher que só me abraçou quando me mandou embora? Durante toda a viagem, essas perguntas se repetiam na minha cabeça. Lembrei dos anos de abandono, das noites choradas em silêncio, da dor que carreguei por tanto tempo. Mas também lembrei das lições aprendidas, da força que descobri em mim mesma, das pessoas que me estenderam a mão quando precisei. O ônibus chegou na vila ao entardecer. Desci com minha mala, sentindo o ar diferente, mais limpo, com cheiro de terra molhada e eucaliptos. Algumas pessoas me olharam com curiosidade. Era uma estranha agora, vestida diferente, com os cabelos arrumados de um jeito da cidade. Ou talvez me reconhecessem, a menina que foi mandada embora e agora voltava. Perguntei pelo caminho até a casa da minha família. Me informaram que eles tinham se mudado. Não moravam mais na casinha afastada da estrada, mas numa casa pequena mais perto da vila, para facilitar o acesso ao médico. Segui as indicações e logo avistei a casa. Era simples, mas melhor que a anterior. Tinha janelas de verdade com vidros, um pequeno jardim na frente, paredes de tijolos ao invés de barro. O coração batia tão forte que pensei que fosse sair pela boca. Bati na porta. 3 batidas hesitantes. Ouvi passos
E então a porta se abriu. Era Lourdes, minha irmã. Não mais a menininha de tranças que eu deixara, mas uma jovem de quase 16 anos, com os traços de mulher começando a aparecer no rosto ainda infantil. Ela me olhou sem reconhecer de imediato. Depois seus olhos se arregalaram. Sandra, é você mesmo? Não consegui falar. Apenas balancei a cabeça, os olhos já marejados. Ela soltou um grito de alegria e se jogou nos meus braços. Senti seu corpo magro contra o meu, seu cheiro de sabonete caseiro, seus cabelos fazendo cócegas no meu rosto. E pela primeira vez desde que saí de casa, chorei sem vergonha, sem tentar esconder. O barulho atraiu os outros. Jorge, que era apenas um bebê quando parti, agora um menino de 7 anos, espiava curioso por trás da irmã. E então, apoiado numa bengala improvisada, apareceu Gilberto. Meu irmão estava um homem feito agora, com os ombros largos de quem trabalhou pesado a vida toda, mas ainda tinha o mesmo sorriso gentil que lembrava. Mancava visivelmente, resultado de um acidente na roça, como me explicaria depois. Você veio, ele disse simplesmente, os olhos brilhando. Entramos na casa, todos falando ao mesmo tempo. Jorge, tímido no início, logo estava sentado no meu colo, tocando meu rosto como para se certificar que eu era real. Lourdes não desgrudava do meu braço, me contando sobre sua vida, sobre a escola que frequentava na vila, sobre seus sonhos de um dia também ir para a cidade grande. Mas havia uma pergunta que eu precisava fazer, e todos pareciam evitar o assunto. E mamãe, como ela está? O silêncio caiu pesado na sala. Foi Gilberto quem respondeu. Não tão bem, Sandra. O coração dela está fraco. Às vezes não consegue nem levantar da cama. O médico vem toda semana, mas diz que não há muito o que fazer, além de deixá-la confortável e... Ele não completou, mas entendi. Era questão de tempo. Posso vê-la agora? Lourdes assentiu. Ela tá dormindo, mas acho que não tem problema. O quarto é ali. Segui para onde ela apontava. Um pequeno cômodo no fundo da casa. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar, tentando não fazer barulho. O quarto estava na penumbra, mas pude distinguir a figura deitada na cama. Minha mãe. Aproximei-me, e o que vi me chocou. Dona Teresa, a mulher de ferro que eu lembrava, agora era apenas uma sombra, magra e frágil contra os lençóis. O rosto, antes marcado pelo sol, agora tinha uma palidez doentia. Os cabelos que eu lembrava pretos com alguns fios grisalhos, agora eram quase totalmente brancos. Sentei na beirada da cama, observando sua respiração difícil, o peito subindo e descendo com esforço. Como era possível que essa mulher que parecia tão forte, tão inabalável, pudesse estar assim reduzida? Mãe, chamei baixinho, sem saber se queria que ela acordasse ou não, sem saber o que diria se aqueles olhos se abrissem. Mas ela continuou dormindo, ou fingindo que dormia, não sei ao certo. Fiquei ali, sentada, apenas olhando para ela, sentindo um turbilhão de emoções que não conseguia nomear. Mágoa, compaixão, tristeza, nostalgia. Voltei para a sala onde meus irmãos me esperavam ansiosos. Ela não acordou, falei, me sentando no sofá gasto. Talvez seja melhor deixá-la descansar. Gilberto assentiu. Ela tem dias melhores que outros. Quem sabe amanhã. Passamos a noite colocando as histórias em dia. Descobri que Gilberto tinha se casado havia 2 anos com uma moça da vila vizinha, mas que ela tinha morrido no parto, junto com o bebê. A dor em seus olhos quando contou isso me fez entender sua maturidade precoce, o peso que carregava nos ombros ainda jovens. Lourdes me contou sobre a escola, sobre como a professora dizia que ela tinha talento para os estudos. Jorge, mais silencioso, se contentava em ficar perto de mim, como se tentasse recuperar os anos perdidos de convívio com a irmã mais velha que mal conhecia. E, aos poucos, entendi que os anos não tinham sido fáceis para eles também.
Após minha partida, minha mãe se tornou ainda mais fechada, mais dura. Trabalhava de sol a sol, determinada a não perder mais nenhum filho para a necessidade ou para a fome. Tinha se desgastado para dar a eles o que não pôde me dar. Ela nunca falava de você, disse Lourdes, enquanto me ajudava a arrumar o lugar onde eu dormiria. Mas às vezes, quando achava que ninguém estava vendo, pegava aquela sua boneca de pano velha e ficava olhando para ela. Minha boneca. Tinha esquecido dela. A única coisa que tinha da minha infância, feita pela minha avó antes de morrer. Não a levei quando fui embora. Não tive tempo ou direito de pegá-la. Ela guardou? Lourdes assentiu. Tá numa caixa debaixo da cama dela, junto com as cartas que você mandou pro Gilberto. Aquela noite, deitada no colchão improvisado na sala, fiquei pensando em minha mãe guardando minhas cartas, olhando para minha velha boneca. O que passava pela cabeça dela? Arrependimento? Saudade? Ou apenas a constatação de um fato, sua filha mais velha que ela mandou embora? Acordei cedo na manhã seguinte, com os sons da casa. Lourdes acendendo o fogão, Jorge resmungando que não queria acordar, Gilberto já saindo para buscar água no poço. Era como se o tempo tivesse voltado e eu ainda fosse aquela menina de 14 anos, com responsabilidades maiores que ela. Levantei-me e fui ajudar na cozinha. Lourdes sorriu, agradecida. Quase não acredito que você tá aqui, ela disse, enquanto misturava a farinha para o angu. Tantas vezes imaginei como seria quando você voltasse. E como era na sua imaginação? Ela deu de ombros, tímida de repente. Não sei. Achei que você voltaria diferente. Mas... da cidade. Mas você ainda é a mesma Sandra. Não era verdade, claro. Eu não era mais a mesma. A vida tinha me moldado, me endurecido em alguns lugares, me suavizado em outros. Mas entendi o que ela queria dizer. Eu não tinha esquecido de onde vim. Não tinha vergonha das minhas raízes. Foi depois do café da manhã simples, angu com ovo e café ralo, que ouvi um chamado fraco vindo do quarto. Sandra, é você que está aí? A voz da minha mãe, fraca, mas ainda reconhecível. Troquei um olhar com Gilberto, que assentiu encorajador. Caminhei até o quarto, o coração aos saltos. Ela estava sentada na cama agora, encostada em travesseiros. A luz do dia parecia ainda mais frágil, a pele flácida onde antes havia firmeza, os olhos encovados. Mas os olhos, aqueles olhos castanhos escuros que tantas vezes me olharam com severidade, ainda tinham uma chama de vida. Bom dia, mãe. Falei parando na porta, sem saber se devia me aproximar. Ela me estudou por um longo momento, como se estivesse gravando cada detalhe. Você está diferente, ela finalmente disse. Mas... forte. Não era um elogio, nem uma crítica. Apenas uma constatação. A senhora também está diferente. Respondi sem saber o que mais dizer. Um quase sorriso passou por seus lábios ressecados. É o que a doença faz com a gente. Vai entrando, comendo por dentro, até não sobrar muita coisa. Aproximei-me, ainda hesitante, e sentei na beirada da cama, como tinha feito na noite anterior. De perto podia ver os sinais do tempo e da doença mais claramente. As manchas na pele, as veias azuladas nas mãos, a respiração difícil. Gilberto disse que a senhora perguntou por mim. Ela desviou o olhar, fixando-o na janela pequena, por onde entrava a luz da manhã. Achei que devia te ver uma última vez, antes de ir. Não fale assim, mãe. A senhora ainda pode melhorar. O médico não sabe de nada. Ela me interrompeu, a voz subitamente mais forte. Eu sei o que sinto. Sei que meu tempo tá chegando. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio carregado de palavras não ditas, de perguntas não feitas, de mágoas não expressas. Por que a senhora me mandou embora? A pergunta que me atormentou por anos finalmente saiu, quase sem querer. Ela continuou olhando para a janela como se a resposta estivesse lá fora, no céu azul,
nos passarinhos que cantavam nas árvores. Não tinha comida suficiente. Ela respondeu, mas sua voz traía que havia mais. Os pequenos precisavam mais de mim. E você sempre foi forte, Sandra. Sempre soube se virar. Eu tinha 14 anos, mãe. Eu tinha 10 quando comecei a trabalhar na casa dos outros. Ela finalmente olhou para mim. Não foi por maldade. Foi o que achei que tinha que fazer. Não era a resposta que eu esperava, nem a que queria. Não havia um pedido de desculpas, nem uma admissão de erro. Apenas a constatação de uma escolha feita por necessidade, ou pelo que ela acreditava ser necessidade. E o abraço? Por que a senhora me abraçou naquele dia, antes de me mandar embora? Algo se suavizou em seu rosto, uma lembrança passando por ele. Não sei. Acho que queria que você levasse algo comigo, algo que pudesse lembrar. Passei os dias seguintes dividida entre ajudar nos afazeres da casa e sentar ao lado da cama de minha mãe. Às vezes conversávamos, frases curtas, simples, sobre o tempo, sobre como eu estava vivendo na cidade, sobre como Lourdes estava crescendo rápido. Outras vezes ficávamos em silêncio, ela olhando pela janela, eu olhando para ela, ambas perdidas em pensamentos que não compartilhávamos. Uma tarde, enquanto eu ajudava Lourdes a estender roupa no varal, minha irmã me surpreendeu. Sabe, Sandra, depois que você foi embora, mamãe mudou. Parei com a camisa molhada nas mãos, gotas pingando na terra seca. Como assim, mudou? Lourdes mordeu o lábio, pensativa, procurando as palavras certas. Ela ficou mais triste, eu acho. Mais calada. Às vezes eu acordava de noite e a encontrava sentada na porta de casa, olhando para a caça-estrada, como se esperasse alguém. A imagem da minha mãe na soleira da porta, na escuridão da noite, era difícil de conciliar com a mulher dura que eu conhecia. Ela falava de mim? Não com palavras. Lourdes balançou a cabeça. Mas quando o Gilberto recebia suas cartas, ela sempre perguntava o que você tinha escrito. E uma vez, quando você mandou dinheiro para ajudar com o telhado, ela chorou. Foi a única vez que vi mamãe chorando. Eu tinha mandado dinheiro algumas vezes, quando conseguia juntar um pouco extra. Nunca tinha sabido como tinha sido recebido, se tinha ajudado, se tinha sido bem-vindo. E o Jorge, ele sabe de mim? De como eu saí de casa? Lourdes sorriu um sorriso triste. Ele sabe que a irmã mais velha foi trabalhar na cidade para ajudar a família. Foi o que mamãe sempre disse a ele. Uma versão mais gentil da verdade. Uma versão onde eu não tinha sido mandada embora, mas tinha partido por escolha, para ajudar. Me perguntei se era assim que minha mãe realmente via o que tinha acontecido, ou se era a história que ela contava para si mesma, para conseguir dormir à noite. Naquela noite, quando todos já tinham se recolhido, fiquei na sala, sentada no escuro, pensando em tudo o que Lourdes tinha me contado. A casinha estava silenciosa, exceto pelo coachar dos sapos no brejo próximo e o ocasional pio de uma coruja. Sons da roça que eu tinha esquecido na cidade. Um barulho leve me fez virar a cabeça. Passos arrastados, o bater suave de uma bengala no chão de terra batida. Minha mãe, em pé na porta do quarto, apoiada na bengala improvisada que geralmente ficava com Gilberto. Mãe, a senhora não devia estar de pé. Falei, levantando-me rápido para ajudá-la. Ela ergueu a mão, me parando. Ainda consigo andar um pouco, menina. Não tô morta ainda. Havia uma centelha do velho fogo nos olhos dela. Um vislumbre da mulher que ela tinha sido. Deixei-a fazer o caminho até a mesa, onde se sentou com esforço, a respiração pesada. Não consegui dormir, ela explicou sem que eu perguntasse. Fico pensando demais. Sentei-me do outro lado da mesa, na penumbra iluminada apenas pela luz fraca da lua que entrava pela janela. Pensando em quê? Na vida. No que fiz. No que deixei de fazer. Ela respirou fundo, com dificuldade.
Em você. Aquilo me pegou de surpresa. Não esperava essa honestidade direta dela, sempre tão fechada em si mesma. Eu também penso muito na senhora, admiti. Todos esses anos... Ela assentiu como se entendesse. Ficamos em silêncio por um momento. Apenas o som de sua respiração difícil, preenchendo o espaço entre nós. Sandra. Ela finalmente falou, meu nome saindo como um suspiro. Eu não fui uma boa mãe para você. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Simples, direta, sem autocomiseração. Típico dela. A senhora fez o que pôde com o que tinha, respondi, repetindo o que tinha ouvido de Margarida uma vez, sobre pais que fazem o melhor que podem, com as ferramentas que têm. Ela balançou a cabeça negando. Não, poderia ter feito diferente. Poderia ter sido... mais mãe. Por que não foi, então? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia, carregada de anos de mágoa contida. Mas ela não se encolheu, não se esquivou. Porque não sabia como ser. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Meu pai me entregou para uma família na cidade logo depois. Cresci como criada, não como filha. Nunca ninguém me ensinou a ser mãe. Era mais do que ela jamais tinha me contado sobre sua vida. Sempre houve um silêncio pesado sobre seu passado, como se a vida dela tivesse começado apenas quando já era adulta, já era mãe. E meu pai? O senhor Antônio? Por que ele foi embora? Um suspiro cansado. Seu pai era homem bom, mas fraco. Não aguentava a dureza da vida, a responsabilidade de 4 bocas para alimentar. Um dia saiu para procurar trabalho e encontrou outra vida, outra família. Soube que morreu há uns 5 anos na capital. A notícia da morte do meu pai, esse homem que era pouco mais que uma sombra na minha memória, chegou como algo distante, sem a dor que deveria trazer. Como sentir perda por alguém que já estava perdido há tanto tempo? E quando a senhora me mandou embora, deixei a pergunta no ar, ainda incapaz de formular completamente o que queria saber. Por quê? Por que eu e não outro? Por que daquele jeito? Por que o abraço? Minha mãe baixou os olhos para as próprias mãos, agora finas e enrugadas, as veias azuladas saltando sob a pele quase transparente. Tinha pouca comida. Ela começou, repetindo a justificativa que já tinha dado. Mas então continuou. Mas não foi só isso. Você era muito parecida comigo, Sandra. Teimosa, forte, com aquele fogo no olhar. Vi em você o que eu tinha sido, antes da vida me quebrar. E tive medo. Medo? De mim? Medo do que você poderia se tornar se ficasse. Medo que acabasse igual a mim. Amarga, dura, sozinha. Tentei absorver o que ela estava dizendo. A ideia de que tinha sido mandada embora não por rejeição, mas por uma espécie distorcida de proteção, era difícil de conciliar com a dor que carreguei por tantos anos. E o abraço? Por que a senhora me abraçou antes de me deixar na casa de Dona Helena? Pela primeira vez naquela noite, vi algo que parecia uma lágrima brilhar no canto do olho dela. Porque sabia que estaria te vendo pela última vez. Porque queria que você levasse algo meu, algo bom, mesmo que fosse pouco. Porque... Ela fez uma pausa, buscando ar. Porque te amava do meu jeito torto, do único jeito que sabia amar. As palavras caíram como pedras no lago da minha alma, criando ondas que se espalhavam em todas as direções. Amor. Uma palavra que nunca tinha associado à minha mãe, aos seus gestos, às suas decisões. Por que a senhora nunca disse isso antes? Por que nunca escreveu? Nunca mandou um recado? Nunca... Vergonha. Ela interrompeu. Vergonha do que tinha feito. E depois, quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Como se diz a uma filha que você mandou embora que sente sua falta? Como se pede perdão por algo assim? Naquele momento, olhando para aquela mulher frágil à minha frente, não mais a figura temível da minha infância, mas apenas uma pessoa quebrada pela vida,
Senti algo mudar dentro de mim. Não era perdão. Não ainda. Era algo mais parecido com compreensão. Ver que ela não era um monstro, nem uma santa. Apenas uma mulher que tinha feito escolhas difíceis. Algumas terrivelmente erradas, com as ferramentas limitadas que tinha. Sabe o que eu mais me arrependo? Ela perguntou, a voz agora quase um sussurro. Balancei a cabeça, incapaz de falar através do nó na garganta. De nunca ter dito que tinha orgulho de você. De nunca ter mostrado que via sua força, sua coragem. De ter deixado você acreditar que não era o suficiente quando, na verdade, ela não conseguiu terminar. Um acesso de tosse a interrompeu, fazendo seu corpo frágil se curvar sobre a mesa. Levantei-me rápido, fui até ela, segurei seus ombros até que a tosse passasse. Quando finalmente conseguiu respirar novamente, vi que havia manchas de sangue no lenço que ela segurava. Mãe, a senhora precisa descansar. Vamos, vou ajudá-la a voltar para a cama. Ela não protestou, permitindo que eu a guiasse de volta ao quarto, apoiada em mim e na bengala. Quando a ajudei a se deitar, ela segurou minha mão, com uma força surpreendente para alguém tão debilitado. Eu sei que não mereço, Sandra, mas você pode me abraçar? Só uma vez mais? A pergunta, tão simples e tão impossível ao mesmo tempo, me pegou desprevenida. Por um momento fiquei paralisada. Todas as mágoas, todas as noites chorando sozinha, todos os aniversários não celebrados, todos os momentos importantes da minha vida sem ela. Tudo isso passando pela minha mente numa torrente. E então, sem dizer uma palavra, me inclinei e a abracei. Senti seu corpo frágil contra o meu, os ossos proeminentes, o cheiro de doença misturado com o sabonete caseiro que Lourdes usava para lavá-la. Senti sua mão acariciando meu cabelo, como nunca tinha feito quando eu era criança. Minha filha. Ela murmurou contra meu ombro. Minha filha. E naquele momento, algo que estava quebrado dentro de mim começou. Apenas começou a se curar. E foi aí que percebi como é importante compartilhar nossas histórias. Se você está me ouvindo agora, talvez também carregue feridas antigas, dores que o tempo não apagou completamente. Saiba que nunca é tarde demais para compreender, para perdoar, não necessariamente o outro, mas a si mesmo por carregar tanto peso. Na manhã seguinte, quando acordei, soube imediatamente que algo estava diferente. A casa estava em silêncio, mas não o silêncio natural do amanhecer. Era um silêncio pesado, carregado. Encontrei Lourdes sentada na beira da cama da nossa mãe, segurando sua mão. Gilberto estava ao pé da cama, o rosto marcado por lágrimas recentes. Jorge estava no canto, parecendo pequeno e perdido. Não precisei perguntar, sabia. Minha mãe tinha partido durante a noite, depois da nossa conversa, depois do nosso abraço. Ela foi tranquila, Gilberto disse, notando minha presença na porta, quase sorrindo. O médico disse que coração fraco é assim mesmo. Às vezes, a pessoa só está esperando algo para poder ir em paz. As palavras dele ecoaram dentro de mim. Será que era isso? Minha mãe estava apenas esperando me ver uma última vez, dizer o que precisava ser dito, sentir um último abraço da filha que tinha mandado embora, com um único abraço tantos anos atrás. O velório foi simples, como tinha sido sua vida. Vizinhos vieram, pessoas da vila que eu mal reconhecia depois de tantos anos. Alguns olhavam para mim com curiosidade. A filha que tinha ido para a cidade grande e voltado quando já era tarde demais. Outros, com gentileza, me oferecendo café, um aperto de mão, uma palavra de conforto. Após o enterro, voltamos para casa em silêncio. A pequena casa agora parecia maior, mais vazia. Sentamos à mesa, os 4 irmãos reunidos, ligados não apenas pelo sangue, mas pela experiência compartilhada de perda. A perda de um pai que partiu cedo demais, de uma mãe que amou do jeito que pôde, do jeito que sabia. "O que vai acontecer agora?" perguntou Jorge,
sua voz de criança quebrando o silêncio pesado. Olhei para meus irmãos. Gilberto, com sua força silenciosa, já um homem com responsabilidades de adulto. Lourdes, no limiar da vida adulta, cheia de sonhos e potencial. E Jorge, ainda tão jovem, com toda a vida pela frente. E naquele momento, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida mais uma vez. Vou ficar, anunciei, olhando para os rostos surpresos dos meus irmãos. Vou ficar com vocês. Mas Sandra, Gilberto protestou. Sua vida é na cidade agora. Você tem trabalho lá? Estudos? Posso encontrar trabalho aqui também. A vila cresceu, tem mais casas, mais comércio. E quanto aos estudos? Olhei para Lourdes, seus olhos brilhantes de inteligência. Posso continuar aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. A decisão não tinha sido fácil. Demorei 3 dias após o enterro da minha mãe para chegar a ela. 3 dias de reflexão, de pesar os prós e contras, de pensar no que tinha construído na capital e no que poderia construir ali. Escrevi para Dona Carmen, explicando a situação, agradecendo por tudo que ela e Mariana tinham feito por mim. Pedi a seu Edgar, que tinha vindo ao enterro representando a vila, que levasse a carta quando voltasse. Junto, enviei uma para Dona Cida, a professora que tinha me ajudado tanto. Não quero que vocês passem pelo que eu passei, expliquei aos meus irmãos. Não quero que essa família se separe de novo. E assim começou um novo capítulo na minha vida. Aos 19 anos me tornei a chefe daquela pequena família. Não era fácil. O dinheiro que minha mãe tinha deixado era pouco. Mal dava para algumas semanas. Mas eu tinha aprendido muito nos anos fora. Tinha habilidades que eram úteis. Comecei trabalhando como lavadeira, pegando roupas das famílias mais abastadas da vila. Minhas mãos, que tinham conhecido o sabão grosso desde cedo, voltaram a rachar e sangrar. Mas agora era diferente. Era uma escolha minha, não uma imposição. As noites, depois que Jorge já estava dormindo, eram dedicadas a ajudar Lourdes com os estudos. Minha irmã tinha uma mente ávida. Absorvia conhecimento como terra seca absorve água. Ver seus olhos se iluminarem quando entendia um novo conceito, quando decifrava uma palavra difícil, era uma das minhas maiores alegrias. Gilberto voltou a trabalhar na roça, agora para um fazendeiro da região que pagava um salário modesto, mas justo. Sua perna machucada o incomodava nos dias de chuva, mas ele nunca reclamava. À noite, às vezes, pegava o velho violão do nosso pai e tocava músicas que eu mal lembrava, mas que traziam de volta memórias de uma época em que éramos todos pequenos, quando a vida parecia mais simples. Aos poucos, nossa situação foi melhorando. 6 meses depois da morte da minha mãe, recebi uma carta inesperada de Dona Carmen. Junto com palavras gentis e notícias da capital, vinha um cheque. Uma pequena ajuda, ela escreveu, para você e seus irmãos. Com aquele dinheiro, pude realizar um pequeno sonho. Abrir uma vendinha na frente da nossa casa. Nada grande, apenas uma janela onde vendíamos alguns produtos básicos. Pão que eu mesma assava, doces que Lourdes aprendeu a fazer. Era pouco, mas significava que não precisávamos mais depender exclusivamente do trabalho para os outros. 1 ano se passou. A vendinha cresceu, agora ocupando um cômodo inteiro na frente da casa. Lourdes, aos 17 anos, foi convidada para ser assistente da professora na escola da vila. Jorge, sempre quieto, revelou um talento para trabalhar com madeira. Fazia pequenos brinquedos, utensílios, que vendíamos junto com os outros produtos. Foi nessa época que Dona Cida, minha antiga professora da capital, apareceu na nossa porta. Vinha com uma proposta. A prefeitura da vila vizinha, maior e mais desenvolvida, estava abrindo uma escola para adultos. Precisavam de alguém que já tivesse experiência com educação de adultos para ajudar a organizar. Pensei em você, Sandra, ela disse, enquanto tomávamos café na nossa pequena cozinha.
Você aprendeu rápido. Sabe como é estar dos dois lados. A proposta era tentadora, mas significava deixar a vendinha. Significava mudar nossa rotina que finalmente tinha encontrado alguma estabilidade. Posso cuidar da venda, Lourdes ofereceu quando discutimos o assunto em família naquela noite. Já ajudo mesmo. E a escola só me ocupa meio período. E eu posso ajudar mais na casa, Jorge acrescentou, sua voz de menino já começando a mudar, mostrando que em breve seria um rapaz. Gilberto apenas sorriu, seu jeito calado de mostrar apoio. Ele tinha começado a cortejar uma moça da vila, filha do dono da venda maior. Talvez em breve formaria sua própria família. E assim, aos 20 anos, me tornei professora. Não oficialmente. Não tinha diploma, não tinha formação. Mas tinha experiência, tinha paciência. E, principalmente, tinha empatia por aqueles que, como eu, não tiveram chance de estudar na idade certa. Minhas turmas eram compostas por trabalhadores rurais, empregadas domésticas, pequenos comerciantes, gente simples que carregava o cansaço do dia de trabalho nos ombros, mas que ainda encontrava energia para aprender. Ensinava o básico, leitura, escrita, matemática elementar. Mas também ensinava algo que não estava nos currículos, a capacidade de sonhar além das circunstâncias. Os anos foram passando. Lourdes, aos 20 anos, recebeu uma bolsa para estudar magistério na cidade grande, a mesma cidade onde eu tinha vivido. A separação foi difícil, mas diferente. Não era uma ruptura forçada. Era um passo em direção a um sonho. Vou voltar, ela prometeu, enquanto nos abraçávamos na rodoviária, a mesma de onde eu tinha partido e para onde tinha voltado. Vou me formar e voltar para ensinar aqui. Sei que vai, respondi segurando suas mãos. E estaremos esperando. Jorge cresceu, tornou-se um rapaz alto e calado como nosso pai, mas com uma gentileza que vinha dele mesmo. Aos 16 anos, já era conhecido na região por sua habilidade com madeira. Um marceneiro da cidade vizinha o chamou para ser aprendiz. E ele foi, voltando para casa nos fins de semana, sempre trazendo alguma peça nova que tinha feito. Gilberto se casou com Maria, a filha do comerciante, e construiu uma casa pequena, mas confortável no terreno, ao lado do nosso. Quando seu primeiro filho nasceu, um menino forte, de olhos vivos, a família ficou completa novamente, de uma forma diferente. Quanto a mim, continuei ensinando. Com o tempo, a escola improvisada se tornou uma escola de verdade, com salas adequadas, material didático, até mesmo uma pequena biblioteca. Fui convidada a fazer um curso de formação para professores. Aos 25 anos, finalmente recebi um diploma, algo que jamais sonhei que teria. Houve homens na minha vida, alguns passageiros, outros que ficaram mais tempo. Mas nunca me casei. Talvez por escolha, talvez por receio, ou talvez porque meu coração já estava tão cheio com minha família, meus alunos, que não havia espaço para mais. Quando completei 30 anos, Lourdes voltou como tinha prometido, formada, confiante, com ideias novas e energia renovada. Junto com ela trouxe um noivo, um jovem professor que tinha conhecido na faculdade. Eles se casaram numa cerimônia simples na igreja da vila, e eu, como irmã mais velha, tive a honra de entregar a noiva. Foi nesse casamento que reencontrei Dona Helena e seu Edgar, agora idosos, mas ainda ativos. A vida tinha sido generosa com eles. Seu filho Maurício tinha se tornado médico, tinha se casado bem, lhes dado netos. Dona Helena me abraçou, um abraço verdadeiro, diferente daquele formal de anos atrás. Você fez bem, Sandra, ela me disse, segurando minhas mãos enrugadas pelo trabalho. Fez muito bem. A vida continuou seu curso, como um rio que às vezes transborda, às vezes quase seca, mas sempre segue. Lourdes teve filhos. Jorge se casou com a filha do marceneiro para quem trabalhava e abriu sua própria oficina. Gilberto e Maria expandiram o comércio.
agora o maior da vila. E eu continuei ensinando, ano após ano, vendo gerações de alunos passarem pelas minhas salas, alguns filhos dos meus primeiros alunos. Vi a vila crescer, se transformar quase numa cidade pequena. Vi mudanças que nem imaginava possíveis quando era criança. Quando completei 60 anos, recebi uma homenagem que me emocionou até as lágrimas. A escola para adultos, onde tinha dedicado a maior parte da minha vida, recebeu meu nome. Escola Municipal Sandra Oliveira. Dizia a placa, inaugurada numa cerimônia simples, mas cheia de significado. Olhando para aquela placa, para os rostos dos meus ex-alunos, agora comerciantes, funcionários públicos, trabalhadores especializados, pessoas que tinham conseguido melhorar de vida através da educação, não pude deixar de pensar na ironia da vida. Eu que fui mandada embora de casa aos 14 anos, que recebi apenas um abraço da minha mãe, tinha conseguido construir algo tão maior que eu mesma. Hoje, aos 76 anos, sentada na varanda da casa que um dia foi da minha mãe, agora reformada, ampliada, mas ainda a mesma nos seus alicerces. Olho para trás e vejo o caminho percorrido. Vejo a menina assustada na porta da casa de Dona Helena. Vejo a jovem determinada na casa dos Ribeiro. Vejo a mulher que voltou para cuidar dos irmãos. Vejo a professora que encontrou seu propósito, ensinando outros como ela. Meus cabelos agora são brancos. Minhas mãos têm manchas da idade. Minha pele tem as marcas do tempo. Mas meu coração... meu coração está mais cheio do que jamais imaginei que estaria. Não tenho filhos biológicos, mas tenho dezenas, centenas de filhos que passaram pelas minhas salas de aula. Tenho sobrinhos, sobrinhos netos, a família que cresceu ao meu redor como uma árvore frondosa. E quando olho para essa família reunida nos domingos, nas festas, nos momentos de alegria e nos de tristeza, sei que quebrei um ciclo. O ciclo de abandono, de não saber amar, de abraços que só vêm na despedida. Lourdes teve 4 filhos. Cresceram cercados de abraços, de beijos, de palavras de afirmação. Jorge teve 2, criados com a mesma gentileza que ele cultivou como uma resistência silenciosa à dureza que conheceu na infância. Gilberto teve 3, e mesmo sendo um homem de poucas palavras, nunca economizou no afeto. Quando minha mãe me abraçou naquela tarde distante, me mandando embora, ela não podia imaginar que aquele gesto, o único que teve coragem ou capacidade de me dar, seria tanto um fim quanto um começo. O fim de uma infância sem afeto, o começo de uma jornada de autodescobrimento. O segundo abraço, aquele que trocamos na noite antes dela partir, foi diferente. Foi uma reconciliação incompleta, um pedido mudo de perdão, uma aceitação silenciosa de que o passado não pode ser mudado, mas pode ser compreendido. Aprendi, ao longo dessa vida já longa, que o amor tem muitas formas. Algumas são tortas, imperfeitas, quase irreconhecíveis. Minha mãe me amava do único jeito que sabia, um jeito insuficiente, falho. Mas ainda assim, amor. E eu, que cresci sem abraços, me tornei uma pessoa que abraça. Meus alunos, meus familiares, até mesmo estranhos em momentos de dor. Aprendi que um abraço pode dizer o que palavras não conseguem. Pode curar o que o tempo não cura sozinho. Hoje, quando abraço meus sobrinhos netos, quando os sinto pequenos e confiantes nos meus braços velhos, sei que algo fundamental mudou. A menina que foi mandada embora com um único abraço se tornou a mulher que dá abraços sem conta, sem medida. Talvez seja esse o verdadeiro propósito da minha história. Mostrar que mesmo as feridas mais profundas podem se transformar em fontes de cura, que mesmo os começos mais difíceis podem levar a finais inesperados e belos. E se você, que ouve essa história agora, carrega suas próprias feridas, seus próprios abraços ausentes ou tardios, saiba que ainda há tempo. Tempo para compreender, tempo para perdoar,
tempo para se tornar a pessoa que você precisava quando era jovem. Porque, no fim, é disso que se trata a vida, de transformar nossas dores em compaixão, nossas faltas em abundância, de receber um único abraço e, a partir dele, aprender a abraçar o mundo.